Pronto. Vamos dar continuidade, né? Então, boa noite a todos, né? Essa é a terceira aula, certo? Lembrando que nesse formato a gente está intercalando aulas síncronas, que são essas que a gente faz aqui pelo Meet, ao vivo, e aquelas aulas assíncronas, que são as gravadas, que eu gravo aqui sozinho e envio. Essa semana eu iria fazer a aula na quarta, porque eu tinha até avisado a vocês que tem quarta que eu posso dar aula e outras não. Essa quarta seria a quarta que eu poderia dar aula, mas de última hora aconteceu um imprevisto na quarta e eu tive que ter compromisso, né? Na verdade, minha esposa teve compromisso e eu tive que ficar com a menina e não tinha como eu dar aula. Aí, quando for numa quarta que eu puder, eu aviso antes, ó, evidentemente, tá? Mas se não, a gente fica tendo aula na segunda ou na sexta. Vai depender desse meu problema da quarta. E a questão dos vídeos, eu vou tentar manter um padrão de uma aula e um vídeo na semana. Como essa semana a aula era para ser quarta, eu ia mandar um vídeo hoje. Como a aula está sendo hoje, eu vou tentar gravar um vídeo amanhã, certo? E envio no domingo ou na segunda de manhã, tá? Aí no final da próxima semana, ou na quarta-feira da próxima semana, eu tento gravar uma segunda. Mas se eu perceber também que vai ficar muito conteúdo para aula, para vocês olharem até a outra aula, eu deixo só um vídeo mesmo, tá? Faço só um vídeo mais longo, para não ficar assim, vídeo demais para você não assistir, tá bom? Porque senão, de repente, se eu colocar muitos vídeos e longos, aí pode ser que alguns de vocês não consigam acompanhar até a próxima aula, tá? Aí uma observação sobre o vídeo da aula passada, né, que alguém até comentou lá algumas pessoas comentaram que tinham assistido, que não tinham entendido e tal. Eu vou tirar umas dúvidas hoje, tá? Eu vou falar um pouco daquele assunto ali ainda hoje, que é continuidade de indução, tá? A gente vai seguir esse livro aqui, vou falar de indução ainda, um pouco mais de indução, vou falar de outras coisas hoje também, fora indução, dando continuidade até onde eu parei lá, tá? Outra coisa importante é que eu vou também elaborar, eu já comecei, na verdade, eu vou estar enviando, até segunda, talvez, algumas atividades, mas essas atividades não são atividades, por enquanto, valendo nota. Vão ser atividades para treinar, certo? Atividades para você exercitar, você resolver, tentar fazer essas questões que têm a ver com o conteúdo, tá? Mas não é ainda valendo nota, certo? Uma atividade de treino, bom? Então, eu vou aqui voltar aqui na apostila, no livro, né? Até onde eu rabisquei na aula anterior, né? Na aula gravada, que eu pedi que todo mundo assistisse antes da aula de hoje, né? É sempre importante a gente manter a sequência. Por exemplo, se eu estou gravando hoje a terceira aula, certo? O próximo vídeo que vai aparecer, que vai ser o que eu vou gravar, ele vai dar continuidade à aula de hoje, de onde eu terminar hoje, certo? Aí eu mando o vídeo. Aí a aula seguinte, após o vídeo, vai ser uma continuidade dele. Se for uma aula online, vai ser continuando ele, tá bom? Então, sempre esses vídeos vão estar na ordem cronológica da disciplina. Aí, quem for lá no canal, onde eu ponho os vídeos, vai estar lá aula 1, aula 2, aula 3. Eu vou colocando assim, na ordem, tá bom? Então, se alguém quiser assistir ou rever, tudo novamente, é só seguir a ordem que está lá, tá? Que vai ser a ordem de acordo com os encontros e com os envios. Já tem uma quantidade razoável de gente aqui, já tem muita gente. Então vamos começar de fato, tá? No vídeo lá, eu parei nesse exemplo aqui, ó, que é da proposição. Provar que essa proposição aqui é verdadeira por indução. Deixa eu esclarecer uma coisa. A indução matemática sempre vai ser uma fórmula que você vai ter em N, que é um número natural, e o procedimento vai ser sempre aquele. Você supor que vale para o primeiro número, depois se supõe que vale, aliás, tem que provar que vale para o primeiro número, você supor que vale para um número desconhecido aí qualquer,
E se você usar essa hipótese, você tem que mostrar que vale para o seu sucessor. Porque se você mostra que qualquer número que você pegar, onde a proposição é válida, se vale para ele e vale para o sucessor, então isso vai continuar eternamente, né? Porque os números naturais eles não vão ter fim. Significa o quê? Se eu pegar um exemplo, um número k, se eu mostrar que vale para k mais um, como esse k é um número qualquer, é um número, é uma letra que está representando um número qualquer, então ele poderia ser 1000, o k mais um, 1001. Ele poderia ser 10.000, o k mais um, 10.001. Ele poderia ser 1.000.000, o k mais um, 1.000.001. Ele poderia ser 10 milhões, o k mais um, 10 milhões e um. Ou seja, ele vai ser sempre o número do seu sucessor, o número do seu sucessor, o número do seu sucessor. Evidentemente, você não vai provar isso para todos os números, né? Que é o que eu falei lá na aula. A indução não é uma coisa que você vai fazer manualmente, número por número. Você tem que usar essa técnica, né? Verificar se vale para o primeiro número da sequência. Depois você supõe que vale para um número tá, aleatório aí. E com essa hipótese você mostra que vale para o seu sucessor. Se você conseguir mostrar que vale para o sucessor, então vale para todos os naturais. Tá bom? É. Então, ó, eu fiz nessa aula gravada 3 exemplos, né? Vamos aqui retornar, né? E vamos só relembrar aqui. Esse exemplo é a soma dos números ímpares. O que significa isso? Eu vou somar o 1, mais o 3, mais o 5, mais o 7, os números ímpares, certo? Aí ele diz o seguinte, se você somar os números ímpares, 1 mais 3 mais 5, até 2n menos 1, esse resultado vai dar o n ao quadrado, certo? Lembrando que esse n aí é um n natural. Então, vamos fazer aqui do lado alguns exemplos, tá? Eu vou rabiscar aqui alguns exemplos. Ó, 1 mais 3. 1 mais 3 é 4. Só que 4 é 2 ao quadrado. Aí você pode se perguntar, e de onde é que sai esse n aí? Vamos lá. Presta atenção no 3. O 3 ele é um número ímpar, que ele pode ser escrito como sendo 2 vezes 2 menos 1. Então, o n aqui, ó, é 2. Porque se você olhar aqui, ó, 2n menos 1 está representando um número ímpar qualquer. Porque os números ímpares podem ser escritos dessa forma, tá? 2n menos 1. Porque se você observar, vamos lá. Quando o n for 1, 2 vezes 1, 1. Menos 1, aí gera o 1. Quando o n for 2, 2 vezes 2, 4. Menos 1, 3. Quando o n for 3, 2 vezes 3, 6. Menos 1, 5. Quando o n for 4, 2 vezes 4, 8. Menos 1, 7. Quando o n for 7, 2 vezes 4, 5, 5, 10 menos 1, eu pulei o 5, né? 2 vezes 5, 10 menos 1, 9. E assim vai, se você continuar. Por isso que a cara geral de um número ímpar é dessa forma. Aí no caso do 3, é só você pensar que o 3, ele é 2 vezes 2 menos 1. Então, o n aqui dessa expressão é o 2. Vou fazer com mais um. 1 mais 3 mais 5. O 5 é quem? É 2 vezes 3 menos 1. Então, a soma disso daqui dá o 6
Aliás, é o 3, desculpa, ao quadrado. E é verdade, ó. 1 mais 3, 4. 4 mais 5, 9. 1 mais 3, mais 5, mais 7. Bem, o 7, ele é 2 vezes 4, menos 1. Então, essa fórmula vai ser 4 ao quadrado. Certo? Ou seja, isso, a fórmula já indica que vai ser válida. Aí é onde está. Alguém pode me perguntar, mas professor, você vai precisar provar usando essa indução mesmo? A gente não está vendo que ela satisfaz? Mas aí é onde está. Existem fórmulas que elas vão valendo para uma certa quantidade de números. Mas quando chegar lá na frente, vai ter um número que de repente ela não serve. Suponha que essa fórmula aí, ela valesse só até o 99. Então, você não pode dizer que ela vale para todo n natural. Então, quando você tem uma prova que você quer mostrar para todo número natural, você precisa de indução justamente por isso, porque não tem como você provar uma coisa, um número por número, se o conjunto é infinito. Se o conjunto é infinito, você não vai fazer isso, porque você não vai conseguir. Vai pegar os números e tentar mostrar essa fórmula para cada número natural que não tem fim. Mas existe a indução justamente para você ganhar tempo e não fazer isso, certo? Aí o passo, no caso, é aquilo que a gente fez na aula lá. Primeira coisa é ver se vale para o primeiro número. No caso, 1. O 1 se escreve como? 2 vezes 1 menos 1. Então, o n ali é 1, 1 ao quadrado. Então, para o 1 vale. A hipótese de indução é supor agora que você vale para o k. Que você tem, que a fórmula vale para o k. Ó, a hipótese de indução é que a proposição vale para um k. Então, você vai pegar a proposição no k, é 1 mais 3 mais 5, até 2k menos 1 igual a k ao quadrado. Então, essa é a hipótese de indução. Esse k aqui é um k natural que ele pode representar um número qualquer. Aí, o grande passo de indução, a parte mais importante é agora. É você supor que isso é verdadeiro, ou seja, você supor que essa fórmula é verdadeira, e com ela você provar que ela vale para o sucessor. Quem é o sucessor de K? É o K mais um. Então, você tem que chegar que essa fórmula vai valer com K mais um aqui ao quadrado. Só que para ela valer com K mais um ao quadrado, vai ter que fazer uma soma aqui até outro termo. Não é isso? Aí, pronto. Aí, o que é que acontece? Se você observar, a gente precisa da hipótese de indução. Então, o que é que ele vai fazer? Ele vai pegar esse termo aqui, vai somar dos dois lados 2k mais 1. Por quê? Essa igualdade, por hipótese, é verdadeira. Então, se uma igualdade é verdadeira, significa que você pode somar um número de um lado e do outro lado você colocar o mesmo número. Ou seja, uma igualdade, se ela é verdadeira, você pode colocar dos dois lados outros números somando. Exemplo, 1 é igual a 1. Se você somar um 2 dos dois lados, vai ficar 1 mais 2 de um lado, mais 2 do lado. 3 igual a 3, ela continua verdadeira. Então, é o mesmo raciocínio. Eu vou somar um termo dos dois lados, de tal maneira que se eu somei, então esse termo vai continuar sendo verdadeiro, essa igualdade. Então, o termo que eu somei foi 2k mais 1. Aí, olha só, aqui ele escreve 1 mais 3 mais 5, parava aqui no 2k menos 1, né? Aí foi, ele somou 2k mais 1. Mas lembra do que eu falei? Tem que somar dos dois lados. Do lado direito só tem k ao quadrado. Só que ele vai somar com 2k mais 1. Só que veja só a mágica. Na hora que você somou o 2k mais 1 do lado direito, você vai obter um trinômio, né? Você vai obter k ao quadrado mais 2k mais 1. Mas esse aqui todo mundo sabe que é o desenvolvimento de k mais 1 ao quadrado. Tá certo? Porque é o k ao quadrado mais 2k. Só um minutinho, né? Desculpe aí.
a criança minha, que tem criança pequena, assim, ela entrou aqui procurando um negócio e acabou me desconcentrando e eu tive que desligar aqui para pedir para ela sair. É assim mesmo. Aí ela saiu já. Então vamos lá, vamos voltar. E vamos voltar aqui onde a gente estava, né? Então, ó, na hora que eu somei o K mais um do lado direito, esse trinômio aqui passou a ser K mais um ao quadrado. Ou seja, veja só. Então, quer dizer o seguinte, quer dizer que você ficou com a seguinte igualdade aqui, ó. Vamos, vamos observar o que foi que nós conseguimos. Nós conseguimos a seguinte igualdade. Eu vou escrever ela aqui maior. 1 mais 3 mais 5 mais reticências mais 2K menos 1. Quando você somou o 2K mais 1, do lado de lá você conseguiu a fórmula K mais 1 ao quadrado. Ou seja, essa expressão aqui é simplesmente a proposição aplicada em K mais 1. Certo? Aí você vai dizer, professor, mas o termo não terminava em 2K menos 1? Tudo bem. Agora, olha só, se eu pegar o 2K menos 1, vamos trocar esse K aqui por K mais 1. Ó. Vai ficar 2 vezes K mais 1 menos 1. Então, 2 vezes K, 2K. 2 vezes 1, 2, menos 1. Vai ficar 2K mais 1. Ou seja, quando esse K aqui for K mais 1, o termo que tem que aparecer é esse mesmo. Então tá ok. Então é a fórmula que a gente queria mesmo. Certo? No primeiro momento que vocês estão vendo isso, pode ser que ache um pouco difícil, assim, porque você não está acostumado. Mas aí, tá, você vai fazer alguns exemplos para você se acostumar, tá? Uns exemplos parecidos para você se adaptar. Aí, claro, tem uns exemplos mais fáceis do que outros, né? Alguns são mais rápidos, são mais fáceis você saber quem é o termo que vai somar. Depende muito do que você vai encontrar por aí. Na lista de exercício eu coloquei lá uns 3 ou 4 exemplos, tá? Eu vou enviar essa lista. Vocês vão tentar fazer lá, tá? E eu vou passar aqui para uma próxima parte, que é de indução, mas que não é só de fórmulas desse tipo, tá? Vão ter fórmulas de outras maneiras, certo? Eu vou pular um pouquinho para baixo para dar continuidade, tá? Exemplo, ó. Deixa eu ver se eu faço isso daqui. Vou pular esse daqui, porque assim, não que eu vou fazer ele na aula gravada, tá? Ou na aula de exercício. Não por conta da dificuldade, é porque eu quero mostrar um mais simples antes, tá? Eu quero mostrar um mais simples primeiro. Aí o próximo exemplo aqui, esse é mais simples, ó. Esse aqui é mais simples. Ó, demonstrar a proposição P de n n ao quadrado é maior do que n para todo n natural. Você está dizendo que 2 elevado a n é maior que n para todo n natural. Vamos lá. A gente desconfia que é verdade, né? Porque ó, se você pegar n igual a 1, 2 elevado a 1 é 2, que é maior que 1, né? Porque se n for 1, aqui é 1 e aqui é 1. Então, 2 elevado a 1, 2. É maior do que 1. Então, ok. Quer dizer que realmente vale. Aí, suponha então que vale para um K qualquer. Então, você põe aí que o 2 elevado a K. Supõe que 2 elevado a K é maior que K para um K natural. Aí, veja só. Nesse caso aqui, a demonstração que ele vai fazer, ela não é. Aí tem algumas coisas na disciplina assim que tem que ter um pouco de artimanha, vamos dizer assim, ou um pouco de imaginação que você tem que treinar
matematicamente, assim, falando, né? Você treinar algumas habilidades para você conseguir enxergar algumas coisas que não são difíceis, mas que treinando você consegue ver isso mais fácil. A minha mesa está dando um probleminha aqui. Deixa eu... Ó, o 2 elevado a k, suponha que é maior do que k. Então, o que é que ele vai fazer? Ele vai multiplicar por 2 dos dois lados. Mas por que justamente por 2? Porque quando eu tenho 2k e multiplico por 2, você usa aquela regra da potência. Você repete a base e são os expoentes. Aqui é k e aqui é um 1. Vai ficar k mais 1. Porque como você precisa mostrar a fórmula para o sucessor, então você precisa chegar nessa fórmula aqui, ó. 2k mais 1 maior que k mais 1. E como é que você chega nisso? Por isso que ele multiplicou por 2 para poder aparecer o 2k mais 1. Então, pega essa fórmula aqui que eu estou mostrando agora, ó, pega ela e multiplica por 2 dos dois lados. Multiplica por 2. Vai dar isso aqui, ó. Lado esquerdo, 2 vezes 2k maior que 2k. Só que 2 vezes 2 elevado a k vai ficar 2 elevado a k mais 1, né? Somando aqui os expoentes. Maior do que 2k. Então, o 2k, se você pensar, ele é k mais k. Só que detalhe, você está provando para k natural maior do que 1. Porque, como k é natural, os números naturais começam a partir do 1. Então, quer dizer que o k ele é sempre maior ou igual que 1. Aí eu vou fazer isso, eu repito um número k, e esse k aqui eu posso escrever essa desigualdade. Então, k mais k é maior ou igual. Eu repito um dos k's, e esse k aqui é maior que 1. Pronto, aí você tem a desigualdade. De um lado, 2k mais 1, do outro, k mais 1. Então, você provou, então, que se ela vale para um número k, vale para o seu sucessor. Então, se vale para o sucessor, então vale para todo número natural. E aí você provou que, dado um número em que vale a fórmula, você mostrou que vale para o sucessor. Logo, vai valer para todos. Tá certo? Mais um. Agora a fórmula é 2 elevado a n menor que n fatorial. Para quem não sabe o que é o fatorial, é aquele número que faz assim, ó. N vezes n menos 1, n menos 2. Você vai diminuindo até chegar no 1. Exemplo, 4 fatorial. 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. 4 vezes 3, 12. 12 vezes 2, 24. 3 fatorial. 3 vezes 2 vezes 1, 6. E aqui a gente convenciona que o fatorial de 0 é 1 e o fatorial de 1 também é 1, porque é só 1. Então, ele está dizendo que 2 elevado a n é menor que n fatorial. Exemplo, vamos pegar um n qualquer, 3. 2 elevado a 3 é 8. Tem que ser menor que 3 fatorial. Ah, só que eu peguei um n que não vale, né? Ó. Aí, sim, era isso que eu queria. Eu acabei esquecendo de dizer logo no começo. Existem fórmulas que você vai ter que ela não vale a partir do 1. É esse caso aqui. É para todo n maior ou igual que 4. Pronto, eu peguei o n igual a 3 aqui no lado esquerdo. Se eu pegar o n igual a 3, ela não vai ser verdadeira, porque o 2 elevado a 3 dá 8. 8 é menor que 3 fatorial? Não, porque 3 fatorial é 3 vezes 2 vezes 1, que é 6. Para poder aqui do lado, né? Ó. Então, 8 é menor do que 6? 8 é menor que 6? Não, isso é falso. Então, quer dizer que não vale para n igual a 3. Não vale para n igual a 2, porque 2 elevado a 2 não é menor do que 2 fatorial. E aqui dá 4 e aqui dá 2. Então, essa fórmula,
ela vai valer para n igual a 4. Quando chegar no 4, 2 elevado a 4 vai dar 16. 16 já vai ser menor que 4 fatorial. Ó, 4 fatorial nós calculamos aqui, ó, 24. Então, 16 já é menor do que 24. Certo? Então, mas a ideia é a mesma. Você prova para o primeiro número da fórmula, no caso é o 4. Está dizendo que ela vale para n maior ou igual a 4. Então, n maior ou igual a 4, então você vai começar pegando 4. Certo? É, então, suponho que vale para um K, né? Suponho que vale para um K qualquer. E esse K é maior ou igual que 4. Bom, aí existem várias maneiras, assim, não vai ter uma, eu não posso explicar para vocês, eu não posso dizer para vocês que sempre que tiver uma desigualdade, você tem que fazer a mesma coisa. Porque não é assim que acontece. Por isso que eu digo que, às vezes, os alunos têm uma dificuldade de indução por esse motivo, porque o aluno, às vezes, quer uma receita, né, uma fórmula, que toda vida só faça daquele jeito, como a fórmula de Bhaskara, você aplica daquele jeito lá e tal. Mas aqui não é assim. Aqui, dependendo da desigualdade, você tem que fazer uma coisa. Se mudar para outra desigualdade, a coisa que você tem que fazer já é outra. Vai mudar um pouco, entendeu? Que você vai ter? Você vai ter aquela situação, né? Você tem que analisar a desigualdade, né? Olhar a desigualdade, e de acordo com a desigualdade, você vai tomar a decisão do que você vai fazer nela. Se é somar um termo de um lado, se é multiplicar um termo do outro. Aí quem vai dizer o que é que você vai fazer é a expressão. A expressão você vai olhar e vai ter uma noção do que é que precisa fazer, tá bom? Por exemplo, aqui nas desigualdades, geralmente você multiplica ou soma um termo para poder conseguir a desigualdade. Na verdade, assim, na maioria das formas você soma um termo, né, no geral. Né? Multiplicar nem tanto, mas multiplicar é mais quando tem desigualdade. Mas você vai ficar atento ao que está escrito lá, tá certo? Eu já aceitei, eu acho que alguém está pedindo para entrar. Tenta novamente, né? Quando chegar a solicitação, eu libero aqui, tá? Então vamos lá. Pense bem, ó. Pense bem nisso daqui. Às vezes você vai usar alguns termos, algumas coisas que você precisa manipular, tá certo? Exemplo, o K aqui, ele é maior ou igual que 4. Então, se K é maior que 4, com certeza o 2 é menor que K, concorda? Por quê? K é maior ou igual que 4. Então, o K vai ser 4, 5, 6, 7, aí vai. O que significa que o 2 é sempre menor que K. Se o 2 é menor do que K, com mais razão ainda, ele é menor que K mais um. Mas aí por que eu estou usando essa expressão? Assim? Por que faz sentido usar isso? Porque perceba só o que nós vamos fazer nesse exemplo. Ó. Nós vamos pegar o 2K mais um. A gente quer mostrar essa fórmula aqui. Ó. A gente quer mostrar que 2AK mais um é menor que K mais um fatorial. Então, a gente vai pegar o 2 elevado a K mais um, certo? Só que se você observar, 2 elevado a K mais um é 2 elevado a K vezes 2. Aí nós vamos usar a hipótese aqui, ó. 2 elevado a K, que é esse primeiro,
é menor que K fatorial. Ou seja, esse aqui é menor do que esse. E esse 2, o que é que eu faço? Aí eu uso que ele é menor que K mais um. Ele é menor que K mais um. Só que essa fórmula, quando está escrita aqui, ó, eu posso ajeitar ela. Como assim ajeitar ela? Olha, quem é K mais um fatorial? Ele é K mais um vezes K mais um menos um fatorial. É K mais um vezes K fatorial. Ou seja, o que está desse lado direito simplesmente já é o K mais um fatorial. Então, eu cheguei na forma que eu queria mostrar isso, eu cheguei. Então, o fato de eu ter colocado esse K mais um aqui à direita me permitiu perceber que o K fatorial vezes ele é o K mais um fatorial, tá? Deixa eu só observar aqui uma coisa que talvez eu deveria ter observado e algumas pessoas podem não ter entendido. Quando você tem um número fatorial, você pode parar. Eu disse que ele é assim, ó, n vezes n menos 1, vezes n menos 2, 2 até 1. Só que eu posso parar em qualquer um dos números que tiver aqui no meio. Eu posso parar, não preciso escrever todos. No que eu parar, eu tenho que botar o fatorial na frente. Dizendo, n fatorial é n vezes n menos 1. Suponho que eu quero parar aqui. Aí eu ponho o fatorial aqui. Aí você pode dizer, mas o fatorial não tem que ir até 1? Sim, tem. Basta eu querer desenvolver esse. Se eu desenvolver o n menos 1 fatorial, então vai ficar o quê? N menos 1, N menos 2, até 2 vezes 1. Então, exemplo, ó, se eu tenho 4 fatorial, eu posso escrever como sendo 4 vezes 3 fatorial. Porque se eu quiser chegar ao fim, é só continuar, é só pegar o 4, aí no lugar do 3 eu faço 3 vezes 2 vezes 1. Mas vai dar no mesmo eu escrever assim ou assim. Mas só que a vantagem de escrever desse jeito aqui é que você pode perceber algumas igualdades. Ó, na hora que eu escrevo K mais 1 vezes K fatorial, eu percebo que isso é a mesma coisa de K mais 1 fatorial. Por quê? Por definição, isso é K mais 1 vezes K mais 1 menos 1 fatorial. Se 1 cancela esse 1, então fica K mais 1 vezes K fatorial. Certo? Então, esses aí são mais alguns exemplos de desigualdades. Deixa eu ver, alguém falou alguma coisa aqui, né? Eu vi aqui que ele colocou que não está conseguindo. Só que não estou vendo a solicitação. Eu vi que ele tentou a solicitação, eu permiti. Aí eu estou pedindo, tente novamente. Você tá, a solicitação, clica no link novamente para ver se você consegue entrar e eu ver aqui a mensagem de solicitação. Porque apareceu para mim no primeiro momento e eu permiti. Aí ele entrou e saiu na mesma hora. Aí eu, pelo menos aqui a solicitação dele não tá aparecendo. Porque ele chegou a entrar, né? Ele chegou a entrar, mas saiu. Ó, eu parei aqui na página do livro que tem muitos exemplos. A lista que eu estou digitando tem menos exemplos do que esses aí. Eu posso, por exemplo,
pegar alguns desses e aumentar lá na lista. Mas se você também quiser, você pode pegar esses exemplos e tentar fazer também, tá bom? A gente vai fazer uma aula de exercício, e nessa aula de exercício a gente resolve. Se vocês puderem resolver também na aula de exercício para me mostrar, a gente resolve junto. Você pode também colocar aí a foto da sua solução para a gente avaliar na aula de exercício, tá? Você tem que tentar ver se consegue estabelecer algumas questões a mais do que as que eu enviar, né? Porque se eu não quisesse enviar o texto digitado das que eu mandei lá, teria também a do livro aqui. Então, é uma alternativa. Você também pegar algumas desse livro aqui, vai ter umas em comum. De repente, eu pus lá na lista que estejam aqui. Então, um primeiro passo é isso, é tentar fazer alguns desses exercícios aí, tá? Tem um monte. Tem os mais fáceis, os mais difíceis, tem as desigualdades aí, eu tenho um monte também, tá? Vou mostrar umas dessas agora de divisibilidade, tá? Eu vou fechar por enquanto eu vou fechar aqui agora a tela do livro e vou abrir uma tela aqui do minha lousa, tá bom? Então, vamos falar aqui um pouquinho de divisibilidade, embora esse capítulo ele vai vir mais na frente, mas, assim, não é divisibilidade, o capítulo que vem na frente, mas é números inteiros, né? Que ele vai introduzir a divisibilidade propriamente dita. Mas antes de chegar lá, ele já põe nos exercícios disso. Então, deixa eu esclarecer aqui, tá? Preste atenção no que eu vou definir aqui, ó. A gente vai usar o termo. Deixa eu colocar uma caneta de outra cor aqui. Ó, A divide B se B é múltiplo de A. A vida toda vocês devem estar acostumados a mostrar que o número é divisível por outro. Exemplo, o 8, ele é divisível por 2. Né? Porque assim, todo número par é divisível por 2. O 16 é divisível por 4. Porque 4 ao quadrado é 16. O 15 é divisível por 3. Porque 3 vezes 5 é 15. O 45 é divisível por 9. Porque 9 vezes 5 é 45, certo? Então, tem essa relação. Só que vamos entender esse símbolo aí. O que significa esse A barra B? É dizer que o B é múltiplo de A, certo? Basicamente é isso. Ou seja, o A divide o B, é o A ser um fator do B. Ou seja, o B é um múltiplo de A, certo? Vamos ver uns exemplos. 2 divide 8. Porque 8 é múltiplo de 2. Né? 8 é 2 vezes 4. 9 divide 45, pois 45 é 9 vezes 5, ou 5 vezes 9. 3 divide 18, porque 18 é 3 vezes 6. Então, se B não, se ele não for múltiplo de A gente diz que o A não divide B, que no caso é não divide. É só fazer o mesmo traço
Cortado. A não divide B. Certo? Então, quer dizer que o A não divide o B. Então, vamos ver um exemplo no que não divide. O 2 não divide 17, por exemplo. 17 é um número primo, né? E não é ímpar. Então, qualquer número par não vai dividir o ímpar. Então, 2 não divide 17. Tá? Lembrando que a divisão nesse caso aqui tem que ser exata, né? Porque você vai dizer, não, mas 17 por 2 é 8,5. Mas não sei se vocês lembram, no primeiro dia de aula eu falei que nessa disciplina nós só vamos estudar números inteiros. Então, a gente não vai estar usando aqui números com vírgula, frações, números decimais aqui a gente não usa. Então, significa dizer que nossa divisão aqui tem que ser divisão exata. Por isso que o 2 não divide 17. Porque senão seria 8,5. Mas não é o nosso caso, tá bom? Então, é divisão exata. Vale a pena também ver o seguinte, que acho que eu falei na aula na primeira aula. Todo número par é dessa forma, 2K. Implica, então, que 2K é múltiplo de 2, né? Na verdade, aqui estão todos os múltiplos de 2. Quando você representa 2K, você está representando 2, 4, 6, 8, 10, 12. Mas se você for bem observar, o K sendo inteiro, também vai ter que contar os negativos. Então, o 2K, na verdade, ele pode ser mais do que isso. Inclusive, eu posso fazer o K igual a zero. Eu posso colocar zero, mais ou menos 2, mais ou menos 4, mais ou menos 6, mais ou menos 8, mais ou menos 10, e assim vai. Todo número par é assim. E todo número ímpar é da forma 2K menos 1. Ou, se preferir também, 2K mais 1, tanto faz. Mas a diferença é que aqui a gente começa com o K. Se a gente pegar o K, um número natural, aqui a gente tem que começar de zero. Teria que fazer 2 vezes zero mais 1 para poder aparecer o primeiro número, que é 1. Então, teria que ser os naturais com o zero. E aqui você, se fizer o K igual a zero, dá menos 1. Então, se eu quiser pegar só os positivos, eu teria que começar com K igual a 1. Para fazer 2 vezes K menos 1. E o K sendo 1, é 2 vezes 1, dá 2 menos 1, 1. E para eu conseguir o zero? Aí para conseguir o zero aqui eu não represento, porque se você for olhar, para 2K menos 1 dá igual a zero, o K teria que ser um meio. Mas um meio não é inteiro, tá? Então, geralmente, você usa esse 2K menos 1 quando você quer representar só os inteiros positivos, ou seja, os números ímpares positivos. Se você quiser representar os ímpares negativos e o zero, você bota nessa representação aqui, ó. Que aí você consegue representar os ímpares positivos, os negativos, tá certo? E, e é isso, os ímpares. Eu falei uma besteira. Ai, eita, que bobagem eu falei agora. Claro que você não vai representar o zero, porque você está representando aqui só os ímpares, né? 2K menos 1 é só ímpar. Você não vai chegar ao zero, porque o K teria que ser inteiro. Isso aqui é um absurdo, né? Bobagem, acabei me atrapalhando aqui. Me desconcentrei. 2K menos 1 só representa número ímpar, então você não vai ter zero, óbvio. Claro que não vai ter zero, que é a representação dos ímpares. Tanto é absurdo que se você chegar no zero, o K teria que ser um meio. Então, realmente, você não representa. Foi uma falta de atenção minha aqui na hora de falar isso. Beleza, mas por que eu fiz isso?
Porque vai ter lá no livro algumas questões já para mostrar a divisibilidade com potências de n. Exemplo, você pode usar indução para isso, tá bom? Eu vou pegar aqui um exemplo do livro. Deixa eu só dar uma olhadinha no livro, eu vou copiar o exemplo para cá, tá bom? Deixa eu só pegar aqui do livro um exemplo. Esse exemplo é o exemplo 2.9. 3 divide 2 elevado a 2n menos 1. Alguém está mandando mensagem. Deixa eu olhar se é alguém que está pedindo para entrar. Esse é o exemplo 2.9 do livro. O Josemar, né? Conseguiu, teve que usar outro celular. Talvez o problema não tivesse sido o celular, né? Às vezes o celular, né, tem algum problema na hora de você entrar em certos aplicativos, né? Pode ter sido isso mesmo. Professor, boa noite. Boa noite. A aula começou antes do previsto, né? Não, porque assim, eu até me desculpei aqui, porque na hora de eu mandar a mensagem no WhatsApp, eu disse que a aula iria começar às 19h50, mas foi um erro de escrita. Era para eu ter dito 18h50, na verdade. Aí, quando foi 18h50, eu mandei o link, mas eu só comecei até às 19h05. Aí eu mandei uma mensagem dizendo que foi um erro meu de digitação, na verdade. Tá certo. Em todo caso, assim, quem perdeu esse começo, como a aula vai estar gravada, aí você dá uma olhadinha da parte que você perdeu, tá certo? Quem Tá entrou bom. assim com 20 minutos, meia hora depois, com um tempo depois, o vídeo vai estar lá, você volta e vê a parte Aliás, eu recomendo todo mundo assistir os vídeos mais uma vez, né? Porque a aula online aqui você está assistindo e tal, né? Mas você vai gerar aquela duvidazinha, aquela parte que você quer ver melhor, quer ver de novo. Então, eu recomendo sempre você assistir novamente. E principalmente quem não conseguiu entrar, né? Ou então entrou eu só conseguiu entrar depois que eu já tinha começado, então dá uma olhadinha aí nesses minutos do começo. Aí, para não prejudicar muita gente, eu acabei retomando da aula anterior. Eu comecei refazendo exemplo do vídeo anterior, tá? Para dar tempo quem acabou se atrapalhando por conta da minha mensagem, tá certo? Tá certo. Inclusive, professor, eu não sei se o senhor viu lá o que eu enviei no vídeo, o senhor escreveu certo, né? Aí depois o senhor colocou 2K mais um, que era para colocar 2K menos um, né? Eu coloquei até o tempo do vídeo lá. É só um. Sim. Passou Pronto, despercebido. certo. Pronto, você comentou esse exemplo. Na aula, acho que antes de você entrar, eu fiz novamente esse exemplo, tá bom? Ah, tá certo então. Eu fiz. Tá Então, quando ótimo. você for assistir essa gravação, eu fiz de novo esse exemplo, tá certo? Tá bom, tá certo. Obrigado aí pela atenção. Nada. Pronto. Por que que a gente estava falando dessa divisibilidade? Porque vai existir exercícios assim, como esse, ó. Mostre que o 3 divide uma coisa dessa. Aí alguém pode se assustar, dizer, professor, mas a gente vai ver essas coisas. É porque se acalma, assim, a disciplina de teoria dos números, o nome mesmo diz, você precisa estudar coisas desse tipo. Eu vou dar um exemplo de onde aparecem questões assim. É, problemas de Olimpíadas, né? Todo mundo aqui conhece a OBMEP, né? Conhece a OBMEP e outras Olimpíadas assim, você vai ver que sempre aparecem coisas desse tipo, né? Inclusive, para quem não sabe, eu faço parte da regional C03, né? Da OBMEP aqui na região do Cariri, né?
Centro-Sul, de Iguatu para baixo, né? A professora Silvana é a coordenadora e eu sou atualmente o subcoordenador. Aí a gente está sempre ali alinhado com os trabalhos da UBMEP, né? Inclusive, nós estamos já nos dedicando agora para a segunda fase. Então, para vocês que já ouviram falar, ou vocês que trabalham em escola e conhecem a UBMEP, se não sabia que eu estava fazia parte da coordenação, eu também faço parte da coordenação, certo? Enfim, então, Você dito elabora isso, as questões também? não, a OBMEP não é a gente, não. As regionais, elas são responsáveis por aplicação da segunda fase, certo? A primeira fase da OBMEP, ela é feita diretamente do INPE para as escolas, ele manda as caixas e as provas aplicam. A segunda fase, também a prova vem do INPE, só que a diferença é que ele não vai direto para as escolas, vem para nós, aqui. Aí a gente organiza as salas de aplicação, os centros de aplicação, né? E a gente apenas organiza as equipes que aplicam a prova. E depois a gente organiza as equipes que corrigem. As correções é com a gente aqui. A gente corrige a da segunda fase. A primeira fase a gente não tem acesso. É tudo na escola, ímpar direto com a escola. A gente praticamente não faz muita coisa, não. Só dá instruções para o pessoal. Agora, na segunda fase, não, a gente já trabalha bastante. A gente forma as equipes que vão aplicar a prova, a gente forma as salas, os centros de aplicação, a gente faz o trânsito de aluno de um centro para outro, a gente faz as equipes que vão aplicar a prova e devolver, e a equipe que vai corrigir, mandar essas provas corrigidas, toda essa fase aí a gente já participa na segunda fase, que vai ser agora, em outubro. A prova vai ser dia 25 de outubro. Aí eu mencionei o BMAP, porque geralmente esses alunos da BMAP, de Olimpíadas, eles estudam questões nesse tipo aqui. Só que, às vezes, a questão não está desse jeito, às vezes a questão está um pouco disfarçada, ela não está escrita exatamente como está aqui. Mas, no final das contas, é fazer uma coisa desse tipo. Geralmente, esses alunos, às vezes, eles fazem cursos, né, de técnicas de aprender a resolver algumas questões, e a gente ensina essas coisas aqui para alguns alunos, porque como envolve só divisibilidade, coisas do tipo, alguns alunos conhecem, né? Geralmente esses alunos mais de Olimpíada, eles conhecem um pouco de indução, né, de visibilidade, algumas dessas técnicas aqui, tá certo? Então, veja só. Como é que a gente usaria indução para resolver isso aqui? Ele está dizendo que a fórmula vale para todo o n. Vamos lá, vamos pegar o n igual a 1. Então, n igual a 1, o lado direito aqui vai ficar 2 elevado a 2 vezes 1 menos 1. Então, 2 vezes 1 é 2. 2 ao quadrado é 4. 4 menos 1, 3. Ou seja, esse lado aqui significa que é igual a 3. E o 3 divide 3 é a minha pergunta. 3 divide 3? Sim. Todo número divide ele mesmo, né? Porque 3 é 3 vezes 1. Então, todo número divide a si próprio, certo? Então, o primeiro caso, n igual a 1 é fácil. Aí você vai supor agora que o 3 divide o 2. Então, isso aqui eu passo 1, né? Aqui eu passo 2. Então, 3 divide 2 vai dar 2k menos 1. O que é que você precisa fazer? Lembrando, na indução é você provar o caso k mais 1, né? Então, você precisa, essa é a hipótese de indução. Você precisa saber o que é que você quer provar. Então, eu tenho que provar o caso K mais 1. Você tem que provar que o 3 divide 2 vezes 2. Aí, no lugar do K, você põe K mais 1. Menos 1. Você precisa provar isso. Só que para provar isso, você precisa usar isso. Você precisa usar essa igualdade, essa identidade aqui, que o 3 divide. Certo? Aí, nessa hora aí, é onde você tem que ter um pouco de traquejo matemático, no seguinte sentido. Você precisa mexer com suas identidades para chegar em algum lugar, tá certo? Aí, às vezes, essa mexida é mais questão de habilidade algébrica mesmo, tá bom? Veja só, essa coisa aqui, né, dizer que o 3 divide
Esse negócio de dizer que o 3 divide 2 elevado a 2k menos 1, quer dizer o quê? Que o lado direito, né, o 2 elevado a 2k menos 1, é múltiplo de 3. Então, ele é um 3 vezes uma letra aí. Sei lá, vou usar uma letra que não seja k. Vou colocar um Q. Aí tem alguém entrando aqui. Peraí. Nossa, tá tudo ruim aqui. Eu não consegui liberar, eu não consegui aprovar o pedido. Uma solicitação aqui. Se não conseguiu. Acho que eu deveria colocar aqui uma opção para qualquer pessoa entrar, sem necessitar pedir a permissão. Pronto. Permiti agora. Acho que deu certo. Professor, deixa eu fazer um comentário aí. Sim. No seu... Posso falar? Pode. Certo. No seu vídeo que o senhor explicou na aula passada, a gente tinha a questão do N, e aí depois o senhor colocou que a gente tinha que colocar a letra K, porque o N era para todo número natural, certo? Agora eu tenho que escolher um número, no caso aí o senhor colocaria a letra K, eu escolheria, para saber se esse número que eu escolhi, se vai dar certo, né? E para eu ter a prova, aí depois eu teria que fazer K mais um, que era o sucessor desse número que eu tinha escolhido, se funciona com ele também. Não é isso? Exato. Exato. Quando você está dizendo que está provando para um N, é porque assim, a rigor mesmo, a gente poderia usar uma letra só, N e depois N mais um. Mas é só por questão Isso. de organização e didática, a gente pode lançar o caso apenas para ficar entendido uma coisa, porque os alunos têm que, às vezes pode confundir, quando a gente usa o N, ele achar que já está fazendo para o N geral. Mas quando a gente usa assim, ó, eu tenho que supor que vale para um certo número e seu sucessor, você está usando a hipótese de indução. Então, suponha que vale para um número qualquer. Aí, para você não usar o mesmo N, você põe uma letra qualquer. Eu usei K, mas fique à vontade para usar qualquer letra. Pode ser um L, um S, um T, não importa. O importa é que Tá certo. quando você supõe que vale para esse K, imediatamente você precisa provar que vale para o K mais um. Isso é Isso. fato. Você precisa provar que vale para o seu sucessor. Na hora que Ou você seja, prova que vale, é, não, na hora que desculpa, você pode continuar. na hora que você prova que vale para o sucessor, aí você conclui. Entendi. Então, ou seja, a questão é só para diferenciar mesmo que você, no caso ali, quando ele botar um N, ele está botando para todo o conjunto dos números naturais. Só que quando eu Já, coloco a letra K ou qualquer outra letra, eu estou escolhendo, dentro desse conjunto, eu estou escolhendo um número, não é isso? exatamente. Um número Que que eu pode ser representei qualquer por um. essa letra K. Exatamente. Exatamente. Ótimo. Então, veja só. Esse número aqui, se o 3 divide ele, significa que ele é um múltiplo de 3. Ele é assim. Então, você tem que mostrar agora a mesma coisa para esse aqui. Ou seja, agora eu quero mostrar para o sucessor. 2 que multiplica K mais 1 menos 1. Eu tenho que concluir, ou seja, eu tenho que chegar. Isso aqui eu vou botar até em vermelho. Ó. Eu não consegui isso aqui. Eu quero mostrar que isso é um múltiplo de 3. Ou seja, tem que ser 3 vezes qualquer coisa aqui. Qualquer letra, não importa. Tem que ser um número que seja 3 vezes alguém. Tá certo? Eu tenho que chegar nisso. E para chegar nisso, eu vou usar isso aqui em algum momento. Ou seja, eu vou precisar dessa hipótese, que é a hipótese de indução. Porque se ela é hipótese de indução, significa que você precisa dela. Em algum momento você vai precisar dessa hipótese de indução. Porque senão ela não seria importante. Você não teria a necessidade dela, entendeu? Então vamos lá. Qual é a minha dica? A minha dica é você começar resolvendo mesmo. Vamos resolver aqui. Como é que resolveria isso? 2 vezes K 2K vezes. Eu vou só quebrar aqui. Vezes. Não, desculpa. Mais 2. Menos 1. Eu só quebrei aqui, tá? Porque eu tenho um 2 que multiplica K mais 1 no parênteses. Então, isso é 2K mais 2. Só que isso aqui vai me permitir fazer o seguinte. Vai me permitir escrever assim, 2 ao quadrado vezes 2 a 2K menos 1. Perceba que eu não fiz nada, eu
Eu só peguei essa potência aqui, ó, 2 elevado a 2k mais 2, e usei a propriedade de potência. Repete a base. Aí eu quebrei aqui, ó. Eu quebrei, porque se você olhar, esse produto aqui, eu repito a base e somo os expoentes, 2k mais 2. Então, eu posso separar novamente. Tá certo? Até aí, tudo bem? Tudo bem, né? 2 ao quadrado é 4. Vezes 2 a 2k menos 1. Aí aqui é onde vai entrar um pequeno truque. Aí a parte que talvez vocês vão achar um pouquinho mais difícil, mas eu vou usar um pouquinho de truque aqui. Que truque é esse? Bem, eu vou fazer aqui o seguinte. É uma coisa que aparece muito em matemática, assim, é muito, principalmente em teoria dos números, isso é muito comum. É você fazer aparecer o número que você precisa. Ah, mas como assim, professor? Eu vou colocar aqui um zero no meio, mas eu vou colocar assim, ó, menos 4 mais 4, menos 1. O que eu fiz? Espera aí, isso aí está complicando, né? Ah, não, vamos lá. Veja só, vou colocar aqui de vermelho novamente. Eu tinha esse número aqui, né? Ó, 4 vezes 2 a 2k menos 1. Esse número de baixo é o mesmo, eu só vou ter um zero aqui no meio. Mas zero não acrescenta em nada. Só que esse zero eu escrevi assim, ó, menos 4 mais 4. Mas por que você fez isso? Por um motivo simples, tá? Por um motivo simples. Porque veja só, na hora que eu escrevo assim, isso me permite eu manipular essa expressão, ó. Eu vou olhar para esse pedaço aqui, ó. Vou colocar o 4 em evidência. Então vai sobrar 2 elevado a 2k menos 1. E esse outro pedaço, 4 menos 1 é quanto? 3. Aí eu consegui aparecer um 3. Aí onde é que você usa a hipótese de indução, professor? Veja só. Aqui no vermelho, olha. O 2 elevado a 2k menos 1, ele é um múltiplo de 3. Ele é 3 vezes q. Ou seja, quer dizer que esse negócio aqui é um 3 vezes q. Ah, agora eu consegui colocar um 3 aparecendo nos dois números. Tá? Ou seja, esse parênteses aqui é 3q vezes o 4 mais 3. Ou seja, tanto desse lado quanto desse tem um 3. Significa que esse número aqui é múltiplo de 3. Tá certo? E acabou. Se você quiser, só pode, se você quiser ajeitar, você faz assim, ó. 2 elevado a 2k mais 1 menos 1. Isso tudo aqui não é múltiplo de 3, né? Ó? Aqui é 3q vezes 4. Você vai dizer, aqui é 12q. Mas se o número é 12, 12 é múltiplo de 3. Então, isso aqui também é múltiplo de 3. Se eu quiser, eu posso colocar só um 3 vezes um R. Ou se quiser também, pode colocar o 3 em evidência aqui. Fica 4q mais 1. Aí você chama tudo isso aqui de R. Então, quer dizer que o 3, esse número aqui é múltiplo de 3. Ou, se preferir, você mostrou que o 3 divide o 2 elevado a 2k mais 1 menos 1. Tá? Se alguém tiver tido alguma dificuldade em entender esse exemplo, o que eu recomendo? Primeiro de tudo é rever. Então, reveja novamente a explicação, tá? Vai ficar tudo gravado, você vai lá nessa parte, reveja. Depois que terminar de rever, você anote, né? Depois você tente fazer sozinho, tá? Ver se você entendeu. Se não, aí refaça algumas passagens novamente, porque se você fizer isso umas 2, 3 vezes, você vai entender. Vai entender. Aí, após isso, você pode passar para um exemplo. Aí, nesse livro que eu mandei, o PDF, ele tem muitos exemplos resolvidos. Eu recomendo vocês olharem também os exemplos resolvidos, porque nos exemplos resolvidos vão lhe ajudar a entender os exemplos básicos, né? O conteúdo padrão, tá certo? Tá certo. Eu vou voltar agora para o livro para começar aqui outra coisa, tá bom? Vou fechar essa janela da. Só dar uma olhadinha aqui, tá? Vou fechar essa janela só para eu abrir aqui o do livro, para a gente falar mais de divisibilidade, tá?
No livro tem um capítulo 2 que é somatório, produtórios, triângulo de Pascal, binômio de Newton. Eu vou falar disso, mas eu vou inverter um pouquinho a ordem. Porque como eu já comecei a falar de divisibilidade, eu vou falar um pouco de divisibilidade. Aí nos vídeos que eu vou gravar, eu gravo um videozinho falando sobre somatório e binômio de Newton. Porque esse conteúdo, essa parte aí é mais simples. Posso fazer só no vídeo mesmo e enviar. Vou colocar aqui agora a tela do livro novamente, tá certo? Para a gente falar um pouco mais de divisibilidade. Então, veja só. A relação de divisibilidade eu já expliquei, né? Ou seja, um A divide B quando B é múltiplo de A. Então, isso aí eu já defini. Aí, exemplos, aqui a gente já viu alguns, aqui ele põe alguns, ó. 2 divide 6. Por quê? Porque o 6 é 2 vezes 3. Menos 5 divide 30. Porque 30 é menos 5 vezes menos 6. Esse exemplo aqui é bom para você entender o fator do sinal. Porque, ó, você diz menos 5 divide 30. Aí você vai fazer o seguinte: eu tenho que escrever o 30 como sendo menos 5 vezes algum outro número. Veja só, como tem um menos aqui, esse número daqui não pode ser positivo. Porque senão menos com mais daria menos. E o 30 não é positivo, então tem que ter um menos. Aí 5 vezes 6 dá 30. Então é só colocar menos 6. Porque a divisibilidade é em Z, certo? É nos inteiros. Então aqui nós vamos considerar tanto os números negativos, tá? Não está pagando. Enfim, tanto os positivos quanto os negativos. Exemplo também, o 7 divide menos 21. O menos 21 Professor, é, faltou o asterisco. Desculpe interromper, faltou o asteriscozinho, né? Porque você não inclui o zero. você está falando aqui nesse Z aqui? Isso é. Não, eu quis colocar o zero aqui no meio, porque a caneta Ah, falhou, né? tá aí o zero, foi mal. Certo. Que a caneta falhou aqui, aí eu não consegui apagar. Ó, o 7 divide menos 21. Por quê? O menos 21 é 7 vezes menos 3. Então, esses ajustes no sinal, eles acontecem naturalmente, porque quando você está falando de divisibilidade, embora você use demais os números positivos, você também tem a divisibilidade com números negativos. Isso não vai ter nenhuma diferença. O 10. Quem são os divisores de 10? Positivo e negativo. Aí você vai usar o mais ou menos 1, mais ou menos 2, mais ou menos 5, mais ou menos 10, ou seja, são todos os divisores. Então, quando a gente estiver em Z, tem que levar em consideração os negativos também, certo? Aí, umas observações que eu vou fazer aqui em cima dos casos óbvios, tá? Primeiro, o A divide o zero. Cuidado para não confundir isso aqui. A divide zero, quer dizer, professor, A divide zero? Não, é porque não confunda dividir por zero. Não é isso. O A dividir zero significa que o zero é múltiplo de A. Aí isso é verdade para qualquer número A, para todo A inteiro. Só você pensar o seguinte: o zero ele pode ser escrito como sendo zero vezes A, para qualquer A. Então ele é múltiplo de todo o inteiro. Então A divide zero. Isso é fato. O 1 também divide todo o número. E o motivo também é o mesmo. E se você imaginar, o A ele é A vezes 1, para todo A. Todo número é ele vezes 1. Entendeu? O outro caso óbvio, que eu já tinha até comentado hoje, é que o A divide ele mesmo. Aí é a mesma igualdade que essa. Por quê? Porque o A é igual a vezes 1. Então, ele tem esses casos triviais aqui que a gente tem que levar em consideração. E isso que eu acabei de dizer agora, que é a questão do sinal, mais ou menos. Se um número divide 1, é porque o A é mais ou menos 1. Porque aqui o 1 é um número inteiro.
o único número que divide um é o próprio um. Só que como a gente está considerando o A inteiro, então tem sinal. Então, se tem sinal, esse A pode ser mais ou menos um. Então, você vai ter o 1 divide um, porque 1 é 1 vezes um, e menos um, tá? Porque se você pegar menos um vezes menos um, dá um, tá bom? Aí outros, esses aqui a gente não precisa provar nada não, vamos só usar aqui algumas observações. Depois eu provo algumas dessas coisas aqui, tá? Exemplo, é mais ou menos evidente que se um número divide o outro, desculpa, estou sem o pincel aqui, sem o apagador do editor. Deu algum problema aqui que eu estou sem o apagador do editor. A caneta não está apagando aqui, porque nesse editor ela não apaga, ela apaga. Ele aceita Ctrl Z? Eu acho que sim. Eu acho que não. Deixa eu ver. Não. Nesse editor aqui não. Enfim. Mas é besteira, dá para vocês enxergarem aqui, tá? É porque sumiu aqui a configuração da caneta. Eu não estou conseguindo escolher nem a cor, nem estou conseguindo colocar a borracha. Porque no que eu digito, naquele que eu digito, tem o controle só na caneta mesmo. Mas vamos lá. Olha só, deixa eu observar aqui, depois eu passo lá para a lousa. Se o A divide B e o B divide C, então vale a transitividade. É assim, ó. Vou dar esse exemplo do 4, um exemplo. Ó, o 3 divide. Deixa eu ver aqui um número. 15. E o 15 divide 45, sei lá. 45, pode ser 45. Então, você pode concluir que o 3 divide o 45. Porque se ele divide esse e esse divide esse outro, então você pode concluir que o 3 divide o 45. Embora isso é fácil, porque você já saberia que o 45 é múltiplo de 3, mas eu estou querendo dizer que em situações que você precise usar a transitividade, essa é uma regra que vale na divisibilidade, é chamada de transitividade. Ou seja, se um número divide um outro e esse outro divide um terceiro, então esse primeiro divide o terceiro, certo? Outra coisa que é imediata é o fato de que se um número divide o outro, essas 6 aqui, ó, se um número divide o outro, ele tem que ser menor em módulo, tá? Cuidado. Por que ele botou o módulo aqui? Porque é aquele caso que eu falei, você estava considerando os números tanto positivo quanto negativo, não é isso? Está considerando os números tanto positivo quanto negativo. Então, o que é que vai acontecer aqui? Todos esses exemplos que a gente fez, se um número, no 3 dividiu 15, 15 dividiu 45. Se o da direita é múltiplo da esquerda, é óbvio que ele tem que ser maior. Tá? Só que esses teoremas, essas proposições, elas podem ser provadas. Aí aqui no livro ele prova isso. Eu não vou fazer essas provas todas por uma simples questão de tempo. Porque a gente tem uma disciplina mais curta, né? E a gente não tem como provar tudo isso daqui. Então, eu vou fazer alguma outra prova, mas outras eu vou deixando para vocês dando uma olhada e a gente partindo para as partes mais práticas mesmo, os exemplos, os exercícios, sem que eu perca muito tempo nas demonstrações, tá certo? Vamos acreditar no professor. É, não é só acreditar, você tem que fazer também para se convencer, tá? Eu vou passar aqui para a lousa para eu poder rabiscar mais umas coisas, tá? Eu vou sair aqui, para a lousa fica menos poluída.
Vamos mostrar algumas provas dessas coisas aqui. Como é que a gente provaria? Se eu dissesse assim, olha, como é que a gente vai provar isso? Como é que a gente usa a matemática para provar essas coisas? Usa a teoria dos números para a gente provar isso. Vamos fazer uns aqui. Vamos fazer isso que eu acabei de falar, né? Ó, o A divide B e o B divide C. Isso implica que o A divide C. Veja só o que você vai fazer. Então, vamos lá. O A divide B significa que o B é mútuo de A. Como é que você escreve isso matematicamente? Quer dizer que o B é um A vezes um K1, tá? O que significa essas letras? Eu estou dizendo, se não quiser usar um K1, vamos usar um menos letra, vamos usar um Q1. Ah, um Q. Estou dizendo assim, o seguinte, o A divide B. Então quer dizer que o B é um mútuo de A. Ele é A vezes o outro inteiro aí, tá? Uma outra hipótese é que o B divide C. Isso implica que o C é um B vezes um T, tá? T em T. Então, veja só. Vou pegar essa última igualdade aqui, ó, tá? Vou escrever ela aqui, ó. C igual a B vezes T. Só que eu vou usar, no lugar do B, vou substituir pela expressão dele aqui, ó. Tá? Esse B aqui, se eu observar, ele equivale a vezes Q. Então, no lugar do B, eu vou escrever A vezes Q. E vezes o T. Lembrando que tudo isso é inteiro. Então, veja só. Se Q é inteiro e T é inteiro, o produto deles dois também é um inteiro, né? Então, eu vou chamar esse produto de um K. Então, aqui vai ficar A vezes K. Então, foi o que você conseguiu fazer aqui. Você mostrou que o C é do tipo A vezes K. Ou seja, o C é mútuo de A. Ou que A divide C. Aqui na lousa ela apaga. É só apertar o botãozinho aqui que vira borracha. Opa, o que eu fui falar? Aqui. O A divide C. Tá vendo? Não é tão difícil essa demonstração. É, eu vou tentar, né, eu sei da dificuldade de vocês, tanto de estudar, né, devido às ocupações, às circunstâncias da vida, né, de como vocês trabalham, os afazeres e tudo, e ainda fazer esse curso à distância. Eu sei que, naturalmente, os alunos não conseguem, às vezes, o mesmo tempo, né? Às vezes que o aluno convencional ali do curso diário, ou aquele aluno que é profissional, estudante que só estuda, né? É diferente, é difícil, né? E às vezes até da própria formação. Então, eu vou tentar focar mais nos exemplos numéricos, sem tantas demonstrações. Mas é importante que vocês vejam algumas demonstrações. Por quê? Se eu não me engano, na grade de vocês, essa é uma das primeiras disciplinas que vocês vão fazer que tem essas demonstrações. Aí, às vezes, o aluno pode se desmotivar, ou então achar que está difícil. Mas aqui existe no curso algumas disciplinas que você precisa ter esse conhecimento, né? De provar, de demonstrar. Vocês vão ver disciplinas até mais abstratas do que essa, que nem estudos algébricos e análise. Mas, claro, voltado para a licenciatura e tentando mostrar um outro lado que vocês precisam conhecer, né? Dá para passar pelo curso de matemática sem você, pelo menos, ver isso daqui. Com algum entendimento, a gente fazendo de uma maneira mais didática para apresentar assim, de uma maneira que vocês consigam extrair algum aprendizado, tá? Mas sem deixar tão teórico assim, tá? Mas de alguma maneira precisa ver isso daqui, tá? Então aí a gente provou uma coisa desse tipo. O exemplo a gente deu, foi esse exemplo que eu acabei de dar. Certo, professor.
O senhor poderia, se o senhor não quiser fazer agora, pode ser depois. Esse exemplo que o senhor poderia ir, poderia dar com números, substituir essas letras com números. É isso aqui que eu falei agora há pouco, eu vou repetir, ó. 3 divide 15 e 15 divide 45. Isso implica que o 3 divide 45. Nesse nosso exemplo de cima, o A é o 3, o B é o 15 e o C é o 45. Ó, o A divide B, o 3 divide 15, tá aqui. Porque 15 é 3 vezes 5. Tá? Então, as letras são essas. 15 divide 45. Ótimo. Por quê? Porque o 45, 15 vezes 3. Implica, então, que o 3 divide o 45. Tá? Então, é isso. Quando você põe com os números um exemplo, fica mais fácil você entender realmente. É porque, assim, eu quis fazer a demonstração, para vocês saberem que essas coisas não caem, assim, como uma verdade se você não provar. Tipo assim, elas existem. Matemática é assim, tudo que tem matemática no meio, a gente precisa verificar, né? Ela verifica, ela prova formalmente ali que a coisa vale. Então, você não pode somente dizer, você tem que fazer a demonstração para você chegar no resultado. Não é assim que funciona, né? Aí essas demonstrações são a prova. Exato. Pode falar. Exato. É que quando a gente coloca letra, o senhor está se referindo a qualquer número inteiro. O senhor Exatamente. colocou os números aí, o senhor está se referindo só a esses inteiros, esses números que o senhor acabou de colocar. Mas a Exatamente. letra não, né? Por isso que é Exatamente. importante. Porque matematicamente, quando você vai mostrar uma coisa, você faz um exemplo, você está fazendo um caso particular. Só que, geralmente, em matemática, você não faz um caso particular, você faz um caso geral. Exemplo, vou fazer um exemplo aqui que muitos de vocês já sabem, já usaram. Vocês já usaram no ensino básico, no oitavo, nono ano, para quando vocês estudaram no ensino fundamental, ou quem é professor que já deu aula em algum momento de matemática, já estudou, todo mundo conhece a fórmula de Bhaskara, né? X ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Você vai resolver isso daqui. Certo? Quando você pega um exemplo, um caso particular, eu vou pegar aqui o A igual a 1, o B igual a menos 5 e o C igual a 6. Então, essa equação aqui vai ficar como? A, que é 1, x ao quadrado, menos 5x mais 6 igual a 0. Então, eu peguei um caso particular. Só que como é que você chega na fórmula de Bhaskara para determinar o x? Você precisa resolver uma equação desse tipo aqui. Porque é nessa equação que você resolve e chega numa fórmula. Menos b, mais ou menos raiz de b ao quadrado menos 4ac, que é o delta, sobre 2a. Você chegou nessa fórmula porque você desenvolveu a fórmula para qualquer a, b e c. Esse a, b e c aqui é qualquer real. Aí você desenvolve essa fórmula para poder chegar nisso daqui. Se você pegar um exemplo particular, você já está fazendo um caso desse. Se resolver aqui, vai dar x igual menos 5, mais ou menos raiz de menos 5 ao quadrado, menos 4 vezes 1, vezes 6, sobre 2 vezes 1. Ou seja, quando você faz assim, você está fazendo um caso particular. Está fazendo esse caso particular aqui. Mas aí eu estou dizendo, esse caso particular ele já foi conseguido através do caso geral. Por isso que na matemática você faz o caso geral para depois você usar esse caso geral para os particulares. Claro que no processo de criação, se você está provando uma coisa, usando querendo provar uma fórmula, uma coisa assim, os casos particulares eles podem servir para dar ideia para fazer o caso geral. E isso é muito comum na matemática. Mas, quando a gente quer provar um teorema, um resultado maior, você faz ele no caso geral, certo? Exato, até porque tem um caso, né, professor, bem rápido aí, que eu não sei qual foi o matemático, não lembro o nome dele,
que ele fez lá uma fórmula para os números primos, né? E aí ele só calculou até certo ponto. Ele achava que dava para todos. Só que teve um número lá que não deu certo. Ou seja, ele foi tentar, ele parou e até onde ele fez deu certo. Então vale para todos. Aí só que foi alguns casos particulares deram certo. Mas quando botou no geral, teve um, eu não lembro o nome dele, qual foi o matemático. Assisti, Certo, tá quase umas 2 semanas aí. certo. Existe justamente isso. Eu acho que talvez tenha referado ao Goldbar. Não sei. Eu vou procurar, eu coloco Eu não o sei se o vídeo nome aí. dele se, não sei se o nome dele se escreve assim, né? Existe a conjectura de Goldbar. Eu não sei se é assim ou é com U, não tô lembrado do nome dele. Assim, como escreve, mas o nome é esse aqui, tá? Existe uma conjectura disso. É que Só que, antes de começar o curso, posso falar? eu já verifiquei, sabe? Aí eu comecei a verificar já algumas coisas, né? Aí eu vi esse vídeo. Eu Sim. não lembro qual foi o canal, mas enfim, eu vou botar lá e eu consigo de novo. Porque esse problema é um problema, inclusive, que não foi resolvido, que é assim, existe uma fórmula para os números primos. Aí a resposta é não, não existe uma fórmula que dê os primos. Existem fórmulas que dão primos até um certo valor, até uma certa quantidade. Mas aí você encontrar uma fórmula que gera os primos, é um problema que nunca foi resolvido. Mas existe uma conjectura que tem a ver com isso, que essa conjectura de Goldbach aí, que tem uma relação com os números primos. Assim, a questão de gerar os números primos até uma certa quantidade. Existem várias fórmulas em matemáticos que desenvolveram expressões para que se relacionam com os primos. Então, você pode ter encontrado algum vídeo referente a um desses aí, tá bom? Existem primos relacionados a mais de um matemático. Você vai encontrar primos de Mersenne, por exemplo, vai encontrar números primos que você consegue fórmulas que geram alguns primos. Bem, aí voltando ao nosso assunto, né? Então, dessas propriedades de divisibilidade, tem essa que eu coloquei aí, né? Da transitividade, certo? Se a gente for para o livro, vocês vão ver que ele vai provar algumas propriedades de divisibilidade e a gente vai precisar de algumas delas. A gente vai precisar, mesmo com uma certa dificuldade, talvez, em entender algumas coisas da demonstração, vou fazer algumas provas para você perceber que é necessário a gente fazer isso, tá? Essas provas. Vou fazer mais uma agora, tá? Para a gente meio que encerrar, pelo menos por hoje. Eu vou mostrar o seguinte, que se um número divide um B e se um C divide D, o produto deles divide um ao outro. Como assim? Mais uma propriedade, ó. Se A divide B e o C divide D, então o produto AC divide o BD, certo? Vou fazer a prova e depois eu vou fazer um exemplo com números, para vocês ficarem mais satisfeitos. A prova não é difícil. A dividir B implica o quê? Vamos lá, de novo. B é um múltiplo de A. É um A vezes um Q. C divide D implica que D é um C vezes P novamente. Eu vou passar um traço aqui, vou fazer o produto da equação de cima pela de baixo. O lado esquerdo vai ficar B vezes D. E o lado direito vai ficar A vezes C e Q vezes T. Se você observar aqui, B vezes D está sendo AC vezes esse produto aqui que eu posso chamar de um K, se quiser. Ou seja, esse número vezes esse já dá esse. Ora, isso daqui é justamente a igualdade que diz o quê? Que o AC divide o BD. Ou, se preferir, BD é múltiplo de AC. Tá certo? Então, simples. Vamos pegar um exemplo. 3
divide 9 e 2 divide 27. Oh, desculpa, divide 7. É um número par. 2 divide 8. Então, o que é que essa proposição diz? Que o produto de 3 vezes 2 divide o produto de 9 vezes 8. 3 vezes 2 é 6. Vai dividir 9 vezes 8, que é 72. 6 divide 72? Divide. Porque 72 é 6 vezes 12. Ou seja, 72 realmente é múltiplo de 6. Tá claro esse exemplo? Está. É Pierre de Fermat, professor, encontrei. Fermat É, ele ele, tem, ele achou, tem ele os achou que primos tinha de encontrado uma Fermat. equação que retornaria os números primos. Eu vou botar no grupo, que tem relação com o assunto da gente de indução matemática. É bem interessante. Tudo bem, é interessante, é bom mesmo a gente ver. Pois é, pronto. Eu vou encerrá-la por aqui nessa parte para fazer o seguinte: eu vou fazer um vídeo, né? Terminar essa aula, eu vou gravar um vídeo onde eu vou explicar mais coisas de visibilidade, essa passagem aqui, tá? Explicar algumas coisas e fazer também depois um vídeo menor, né? Esse de visibilidade vai ser um vídeo maior, tá? Esse vídeo maior eu devo estar enviando domingo ou segunda no máximo, certo? E quando for lá para quarta ou quinta-feira, talvez, eu mande um outro vídeo, mas menor, falando de somatório e binômio de Newton, tá? Aí ficaria como sendo as duas próximas aulas. E ainda vai ter uma lista de exercícios referente à indução, que eu vou enviar, tá? Mas é para treinar essa lista. Quando a gente voltar no nosso próximo aula online, aí eu vou esclarecer algumas dúvidas desses vídeos que eu mandei e continuar o assunto, tá certo? Aí depois a gente vai seguindo. Vai chegar um momento que eu vou gravar uns vídeos que eu vou mandar só de resolução de questões. Eu vou resolver umas questões, tirar umas dúvidas e mandar vídeo. Tá certo? Tá certo. Esses vídeos que o senhor vai colocar, por exemplo, esses exercícios, para a gente resolver, ele vai valer pontuação ou é só para a Não. gente exercitar mesmo? Esses primeiros agora não vai valer pontuação, não. Esses primeiros. Esse que eu vou mandar agora, esse primeiro, tá? Mas vão ter alguns que eu posso pontuar sim, tá? Mas esse primeiro não. Esse primeiro é só para introduzir essa questão da indução. Aí por enquanto não, tá bom? Esse primeiro. Quando for o que for valer, eu aviso. Tá ótimo. Tá, uma boa noite a todos também. Exercício online eu vou fazer também, tá? Eu vou fazer alguns exercícios. Primeiro, por isso que eu estou passando essas listas de exercícios para vocês resolverem. Quando for num encontro online, a gente vai resolver alguns, inclusive os que vocês foram pedindo. Ah, professor, faça isso, faça aquilo. Mas lembrando que vocês têm que tentar fazer. Não é só para Ótimo. deixar o exercício sem fazer e esperar eu fazer aqui, não, tá certo? Tá certo. Professor, se eu não achar ruim, não, eu sempre tenho, o pessoal só manda aí os emojis, eu geralmente falo, né? Aciono que eu estou usando o celular, aí fica mais fácil para mim acionar o microfone. Não sei se está atrapalhando. Não, não tem problema não. Eu acho até bom, porque a interação às vezes fica sem saber se os alunos estão ali prestando atenção. É bom que eu sei que tem gente prestando atenção e está falando e está observando o que eu estou falando e fazendo. Eu não atrapalha em nada, não. Pelo contrário, isso é bom. Então, boa noite novamente. Mas boa noite. Vou encerrar a gravação e a aula. Até a próxima, então. Aguardem as informações lá no grupo que eu mando, tá bom? Boa noite.